Pessoal, muito bom dia, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Vou me apresentar para vocês. Eu sou Giane Araújo, psicóloga, psicoterapeuta e professora. Sou concursada em Goiânia, trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, atualmente lotada no telemedicina. Então, aqui eu atendo pacientes que estão com Covid, não é? Casos suspeitas, pessoas que perderam também seus entes queridos para Covid, né? Em Aparecida de Goiânia, também sou concursada, trabalho na Secretaria de Educação, Secretaria Municipal de Educação, atualmente lotada na Escola Municipal Parque Santa Cecília, e lá eu sou professora de artes e psicóloga. Além disso, tenho consultório particular e ministro aulas em algumas universidades, de graduação e pós-graduação. Sejam todos bem-vindos. Hoje iremos falar de um tema que eu gosto muito, porque vivencio isso na prática, juntamente com vocês, né, que são mamães, papais, né? Então, o tema de hoje, comunicação saudável na educação dos filhos. E hoje eu quero falar não só com você que é papai e mamãe, mas vocês que são educadores, não é? Psicólogos, psiquiatras, pessoal todo da área da saúde, vocês aí da estratégia da saúde da família, vocês aí que são titias, titios, né? Eu tenho certeza que cada um de vocês aí tem uma criança ao seu lado, né? Na verdade, nós também somos eternas crianças, não é verdade? Então, que essa nossa aula de hoje possa acrescentar alguma coisa na vida de vocês e também na minha. Porque quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Então, quando eu estou falando com vocês, ao mesmo tempo eu estou pensando, nossa, como eu sou enquanto mãe, né? Tenho muito que melhorar? Muito! Então, a gente sabe que na teoria as coisas são perfeitas, é tudo lindo, maravilhoso. E na prática, será que é fácil assim? Não, não é fácil assim. Nós sabemos que é algo muito complicado, complexo, mas extremamente gratificante, certo? Então vamos lá? Comunicação saudável na educação dos filhos. Primeiro vamos definir a palavra comunicação. Nós sabemos que a comunicação é uma arte. Por quê? A comunicação ela pode ser definida como uma ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem como resposta, o que a gente chama de feedback. Então, o que é feedback? É uma comunicação de mão dupla, é um bate e volta. Então, primeiro recadinho que eu quero deixar para vocês, não só papais, mas que tem uma criança aí do seu lado, você tem que falar o que a criança precisa ouvir, mas você também tem que ouvir o que a criança tem a falar para você, não é? Que eu vejo muitos pais, muitos até educadores que falam, mas não exercitam a arte de ouvir. Então, vamos aprender a falar com as nossas crianças tudo que elas precisam saber, mas com educação, com respeito, com dignidade, com humildade. E vamos também aprender a ouvir o que essas crianças têm a falar com a gente. Esse é o primeiro recadinho da aula de hoje, ok? Comunicar de forma saudável e educar filhos socialmente responsáveis é o desejo de cada um de nós, não é isso? Esse é o meu grande desejo enquanto mãe. Eu tenho certeza que é o seu grande desejo enquanto mãe, enquanto pai, enquanto educador, não é? Educadora. Agora, o que a maioria não sabe é como fazer isso. E hoje nós teremos aqui algumas dicas, certo? Educar uma criança ou adolescente é uma tarefa, conforme eu disse já no início da aula, extremamente complexa. Por isso, as dúvidas de como falar para o seu filho ouvir, as dúvidas são muito frequentes. E agora vai uma outra segunda dica bacana. A única forma que eu vejo, esse é o meu jeito de sentir, pensar e agir no mundo, não só com as nossas crianças e adolescentes, mas com qualquer pessoa. Você só consegue realmente se comunicar com alguém, não é? E conseguir a colaboração de alguém se você conseguir falar, atingindo o coração da pessoa, conseguindo também ouvir a pessoa.
E Augusto Cury, não é, que é um escritor que eu gosto muito, ele fala muito disso. Atinge o coração da pessoa. É muito mais fácil do que você brigar, do que você colocar de castigo, do que você, não é, usar só a maneira racional. Não, você tem que tentar equilibrar o racional com o emocional. E sempre pensar antes de agir. Porque a maioria das vezes que a gente age por impulso, não é, a chance de errar é 99%. Digo a vocês. Vamos lá. Eu sempre gosto de começar as minhas aulas, quem já assistiu alguma aula minha sabe, né? Com algumas reflexões saudáveis, porque as nossas aulas só terão algum sentido se você prestar atenção nessa aula e à medida que eu for falando com vocês, vocês vão pensando aí, nossa, como é que será que eu estou agindo com as crianças e adolescentes que estão ao meu redor, tá? E aí, se você conseguir melhorar pelo menos um pouquinho por dia, já tá bom demais. Eu sempre vou falar isso com vocês. Tente melhorar, nem que seja 0,001% ao dia, ok? Hoje, eu já tive uma conversa com meu filho, vou contar no decorrer, e abri mão para uma coisa para ele que para mim era muito, muito, muito difícil. Hoje ele conseguiu. Contar para vocês depois. Ele, uhul, mamãe, consegui, eu venho tentando isso há tanto tempo. Mas para mim foi muito difícil. E eu resolvi agir diferente hoje com ele por conta de vocês aí, da nossa aula, tá? Eu vou contar isso para vocês, né? Então, é importante você entrar em acordo aí com seus filhos, tá certo? Então, pense bastante, com calma, não é, nessas reflexões saudáveis, nessas questões que a gente vai discutir agora. É a parte mais importante da nossa aula, no meu ponto de vista, ok? Vamos lá. O que você faz com uma criança ou um adolescente que não quer escovar os dentes e nem muito menos tomar banho? Alguém já passou por isso? Isso é corriqueiro. Briga demais com as outras crianças. É uma briga constante, não consegue, né, se adequar aos grupos de crianças que convivem. Se recusa a comer alimentos saudáveis, só quer comer que a gente chama de besteiras, né, alimentos que fazem mal para a saúde. E aí? Como que você lida com a criança que faz birra no supermercado, né, ou numa loja de brinquedos, ou num shopping? Como é que faz? Como é que você faz? Como é que você lida com isso? Como que você age com uma criança que grita com os pais, com os cuidadores, com os professores, que não respeitam as pessoas adultas, aliás, não respeita ninguém. Não respeita os irmãos, grita com os pais, não é? Não respeita os professores, nem os colegas. E aí? E a criança que se recusa a dormir, ou que quer dormir lá para as 2, 3 horas da manhã? E a criança que não quer estudar, nem muito menos fazer as tarefas de casa? E nesse momento online, as coisas parece que deram uma pequena, teve uma piora aí, né? Porque as crianças não estavam acostumadas com isso. Algumas acham que estão brincando de estudar, não leva a sério. E aí, como é que vocês estão lidando com isso? E a criança e o adolescente, gente, que só quer ficar na internet, nos gamers, tablets, televisão e celulares? Como é que você faz? E o adolescente, moçada, que foge de casa? Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu comigo, né? E o adolescente que você deixa ele sair um pouquinho, você mora em prédio, olha, desce, vai brincar com seus amiguinhos, mas volta logo para casa, né? Ou deixa na casa de um amiguinho, numa festinha, olha, 10 horas da noite aqui no máximo, e chega em casa depois da meia-noite. Como é que você lida com isso? E o adolescente que começa a se interessar por bebidas alcoólicas e drogas, como é que você lida com isso? E crianças e adolescentes com pensamentos suicidas ou tentativas de autoextermínio. Complicado, não é? Você já passou por isso? Como é que você lida com isso? E as nossas crianças e os nossos adolescentes que você está percebendo que estão com amizades não tão boas, amizades que você está percebendo que
tem influências negativas na vida do teu filho, da tua filha. E aí, o que fazer? São perguntas extremamente difíceis, não é? Já passei pela maioria dessas também, não todas, graças a Deus, mas já passei por boa parte dessas aí com meu filho. Hoje meu filho, lindo, maravilhoso, inteligente, 17 anos, mas às vezes dá trabalho e me tira do sério, como toda criança e adolescente, né? E a gente tem que ter muito jogo de cintura para lidar com, principalmente com os nossos adolescentes. E já me fiz todas essas questões. Consegui responder todas? Confesso para vocês que apanho ainda. Não é nada fácil, mas é muito gratificante quando a gente consegue. Continuando com nossas reflexões saudáveis. Você acredita que a comunicação com seus filhos é afetada pelos meios de comunicação? O que você acha? Outra pergunta extremamente importante. Você tem tempo com qualidade para os seus filhos e a sua família? Isso aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, porque tem pais que trabalham em casa, correto? Home office, fica o tempo todo com o filho. Tem muita quantidade de tempo para estar com os filhos, mas não tem qualidade. Ficam juntos 24 horas, mas ou fica só trabalhando, não dá atenção para o filho entra ali na casa, né, no escritório do pai, ali onde o pai está trabalhando, fala, pai, posso falar com você? Sai daqui, menino, tá vendo que eu estou trabalhando? Agora não, depois. Então, está presente, não é, de forma física, mas não tem qualidade. Então, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso. Você tem tempo com qualidade para os seus filhos, para a sua família? Pense nisso. Você perde a paciência com seus filhos com muita frequência? Outra coisa muito importante, porque perder a paciência uma vez ou outra, todo mundo perde, eu também. Mas se isso está acontecendo várias vezes ao dia, peraí, você precisa de ajuda, tá? Outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que, às vezes, os pais, não é, colocam muita culpa nas crianças. Ah, porque meu filho é difícil demais, porque meu filho não tem limite, porque ele não me obedece, porque ele grita comigo. Olha só, presta bastante atenção no que eu vou falar com vocês agora. Eu atendo crianças, sou especialista em crianças e adolescentes também, né? Já falei, sou psicóloga clínica e digo para vocês, 80% das crianças que eu recebo em consultório, para não falar uma porcentagem ainda maior, 80%, em torno de 80%, quem precisa de psicoterapia são os pais, tá? Então você tem que pôr a mão na consciência e pensar, espera um pouquinho, meu filho está precisando de ajuda, e eu? Será que eu também estou precisando de ajuda? Pergunta interessante essa, tá? Preste bastante atenção como você está educando o seu filho, a sua filha, né, os seus filhos. Às vezes, você se sente perdido, você se sente perdida na hora de educar e colocar limites, não é? Porque tem gente que pensa assim, ah, mas se eu não der para o meu filho o presente que ele pediu, ele vai deixar de me amar. E aí, se ele deixar de me amar? Eu quero dizer que se você dá tudo o que a criança pede, tá errado, não é? Você está criando quem para o mundo? Será que o mundo vai falar sim para essa criança o tempo todo? Então, cuidado. É muito importante colocar limites, tá certo? Você tem dificuldades em dizer não? Bem, isso que eu falei. Então, tem a hora de dizer sim, tem a hora de dizer não. Tem a hora de brincar, a hora de viajar, a hora de presentear, mas tem a hora da conversa séria, não é? Tem a hora que você realmente tem que ter pulso firme, colocar limites, não é? A gente vai ver tudo isso no decorrer da nossa aula. Você apresenta dificuldades para amá-los e respeitá-los? Como é que você quer que o seu filho, a sua filha, não é? Respeite você, se você humilha a criança, se você bate na criança, não é? Se você trata a criança da pior maneira possível.
Entendeu? Se você coloca castigos pesados para a criança, como é que você quer que a criança te respeite? Você não respeita a sua criança. Pense nisso, tá? Outra coisa importante que eu vejo muito em consultório, né? Às vezes um pai ou uma mãe chega para mim e fala assim: doutora, eu não sei por quê. Eu amo meu filho e minha filha, mas eu não consigo demonstrar isso. Talvez porque quando eu era criança eu não fui amada, eu não fui amado, então eu não consigo abraçar meu filho, beijar, dizer eu te amo. Não é? Eu sei que eu amo, mas eu não dou conta de demonstrar isso. Então, você apresenta dificuldade, né? Talvez não para amá-los, mas para demonstrar. É importante demonstrar amor. Não tem nada de errado em você falar eu te amo para sua família, para os seus filhos, para os seus amigos. O que tem de errado nisso? Não é? Aliás, devemos amar muito, respeitar muito, não é? Pense nisso com muito carinho, tá? Você sente falta de um maior apoio familiar? É outra coisa que eu vejo muito em consultório, não é? Às vezes as mães chegam e falam: olha, meu esposo, eu queria que meu esposo fosse mais presente na educação dos filhos. Ele deixa tudo para mim, eu sou mãe, eu sou pai e mãe. Vejo os homens também falando isso, tá? Olha, eu tento colocar limite, mas minha esposa dá tudo que eles querem, minha esposa dá tudo, né? Então, não adianta. Quando eu estou brigando com eles, ela interfere. Então, se o pai está falando com a criança, mãe, não interfere, é a vez do pai. Pai, escuta bem, se a mãe está educando ali, não interfere. Se você acha, não é, que a mãe, o pai, educou de forma errada, o companheiro, sua companheira educou de forma errada, gente, não discute frente às crianças. Sai e fala: olha, eu acho que você pegou pesado, não é? Com a nossa criança, eu acho que não é por aí. Vamos conversar sobre isso? Longe da criança, tá? É muito importante isso, tá certo? Outra questão que eu não coloquei aí, mas que me veio na mente agora. Você sente dificuldade de falar sobre algum assunto com o seu filho? Eu vejo muito também no consultório os pais falarem assim: doutor, os meus filhos estão entrando aqui na adolescência, eu não consigo conversar com os meus filhos sobre sexo, sobre sexualidade, sobre opção sexual, sobre primeira menstruação, né, sobre, enfim. O que acontece? Se você tem essa dificuldade, você precisa procurar ajuda. Porque a melhor pessoa, a mais indicada para conversar sobre esses assuntos com seus filhos é você ou uma psicóloga, né? Alguém da saúde mental, entendeu? Então, é importante responder os questionamentos dos seus filhos. Você não é obrigado ou obrigada a saber tudo, não é isso que eu estou querendo dizer. Tem perguntas que adolescentes me fizeram que eu também não sabia responder. E aí eu fui atrás da resposta, tá certo? Então, pense bem, se você não consegue conversar sobre algum assunto com seus filhos, busque ajuda profissional, busque ajuda com psicólogos, tá bom? Vamos lá. Comunicação e modernidade. A comunicação da família atual foi afetada pela interferência da modernização? Nós sabemos que sim, né? Então, o que você pode fazer para diminuir essa interferência dos meios de comunicação? Porque realmente eles interferem. Às vezes eu estou falando com o meu filho, ele está lá no game, nem presta atenção no que eu estou dizendo. Às vezes eu falo com ele está no celular, não é? Então, e aí? O que a gente pode fazer? Eu vejo crianças, pessoal, almoçando com o celular na mão e pais não fazem nada. Ah, eu pergunto, escuta aqui, você vai deixar a sua criança almoçar com o celular na mão? Você acha que está certo? Ah, mas se eu não deixar o celular na mão da criança, ela não come. E aí, será que está certo isso? Pense com carinho, tá? O diálogo entre pais e filhos poderiam ser melhor e mais aberto se os filhos não tivessem disponível toda a informação necessária na internet, até mesmo na televisão? O que vocês acham? E se os pais tivessem mais tempo para os seus filhos? Será que isso seria melhor? Creio que sim, né? O que vocês acham? Pessoal, educar filhos é uma arte.
não existe receita igual a receita para um bolo, para um pão de queijo, né? E não existe uma escola onde nos formamos na arte de educar os nossos filhos. Igual eu disse para vocês no início da nossa aula hoje, na teoria é lindo, maravilhoso, não é? Você pode ler vários livros, como eu tenho feito, mas na hora H ali, que a sua criança tira você do sério, e aí? E aí que às vezes eles conseguem tirar a gente do sério mesmo. Não é fácil, mas vamos tentar melhorar um pouquinho a cada dia, certo? Em primeiro lugar, eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou dizer agora. Em primeiro lugar, os pais precisam acalmar a própria mente para então pacificar a ansiedade dos seus filhos. É desafiador, mas os resultados são surpreendentes. Quem fala muito isso, repito, é o Dr. Augusto Cury, né? Então, tudo começa de dentro para fora. Se você é uma pessoa ansiosa, pode ter certeza que se você não buscar um tratamento adequado, você vai passar essa ansiedade para os seus filhos, não é? Se você é uma pessoa depressiva, busque ajuda, porque senão você pode, não é, influenciar os seus filhos também nessa questão. Se você é uma pessoa de mal com a vida, que cultiva pensamentos negativos, não é? Vai passar isso para as crianças. Lembre-se, pai, mãe, titias, educadores, pessoal do Programa Saúde da Família, que estão visitando as famílias. Gente, nós somos os espelhos para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Pense nisso. Nós somos o espelho. Aí eu pergunto, que tipo de espelho você está sendo? Para sua família, para os seus filhos? Você está sendo um espelho transparente? Ou você está sendo um espelho manchado, um espelho quebrado, um espelho ofuscado? Eu gostaria muito que vocês pensassem nisso. Esses dias eu recebi uma criança, né, no consultório. Gente, que judiação. O menininho chorava muito e falava, sabe por que eu xingo, titia? Porque eu aprendi isso com meu pai, com a minha mãe. Sabe por que eu vejo moleque na rua e falo, ô moleque feio, moleque não sei o quê, não é? E trato o moleque com preconceito, porque meu pai faz isso, minha mãe faz isso. Né? Então, muito cuidado. O que você está passando para os seus filhos? Tá? Os pais desejam colocar limites, mas não sabem por onde começar. Querem corrigir e dialogar com inteligência, mas apresentam muitas dúvidas. Querem acalmar a mente dos filhos ansiosos, mas são às vezes mais ansiosos e mais desesperados que os filhos. Querem amar, sem criar imperadores, mas isso é algo complexo. Né? No final eu quero indicar alguns livros para vocês, livros que são meus livros de cabeceira. Leio, releio. Novamente eu reli todos para ministrar essa aula para vocês, não é? Vários são do Augusto Cury, tem outros autores também. Então é importante, são livros que trazem esses questionamentos para vocês. Porque às vezes a gente faz coisas ali com os nossos filhos que a gente não está vendo. Mas as pessoas que convivem junto, às vezes, não é, pode dar dicas para nós. Assim como nós também precisamos e devemos dar dicas para as pessoas que estão aí, não é, agindo de forma incorreta com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Partindo desses e outros questionamentos, propomos uma reflexão sobre a educação inteligente, os limites saudáveis e a necessidade da gestão emocional dos pais para o sucesso da formação dos seus filhos. Vamos lá, então? O que podemos fazer para cuidar, então, da saúde mental, não só das nossas crianças, mas também dos nossos adolescentes? Com técnicas e soluções práticas para impasses cotidianos, como o uso excessivo de celulares e games, a disciplina para a realização das tarefas escolares, principalmente nessa época aí de tudo ser online, né?
A colaboração com atividades domésticas, que é muito importante, entre outros, né? Entre outros fatores importantes, discutiremos hoje, tá? Como conversar com as crianças e adolescentes para que ouçam e se desenvolvam de maneira saudável e equilibrada. Conforme eu disse para vocês, não existe receita para bolo. Aqui são apenas algumas dicas, mas você conhece a sua criança muito mais que eu. Então, às vezes, algumas dicas que eu vou ministrar para vocês, não é? Estão nos livros, estão na minha forma de sentir, agir e pensar juntamente com meu filho, mas às vezes o que funciona, não é para esses autores, para mim não funciona para vocês. Por isso que é importante uma boa leitura, por isso que é importante você pensar e repensar na sua forma aí, como você está educando os seus filhos, tá? Os pais precisam reconhecer e sentir, não é? E reconhecer os sentimentos das crianças e adolescentes, não só por palavras, não só pelo choro, mas tem muitas outras formas. Às vezes as crianças não conseguem falar para você, mas ela consegue escrever. Às vezes ela não consegue escrever e nem falar, mas diante de uma obra de arte que você faz ali com ela no momento de brincadeira, ela vai dizer tudo que ela quer para você através de um desenho, tá? Através de jogos. Então, tem várias formas de você ouvir a sua criança. Então, você pode ouvir a sua criança através de palavras, textos, ilustrações e com a ajuda de jogos educativos, oferecendo-lhes escolhas e mantendo a paciência com elas, para assim conseguir cooperação, disciplina e resolução de conflitos, tá? Se você vai jogar, não é, um joguinho bacana e inteligente com a sua criança e o seu adolescente, e ele começa a roubar muito nos joguinhos, ele está dizendo alguma coisa para você. Se ele perde na brincadeira e quebra tudo e xinga todo mundo, ele não sabe perder, ele está falando com você. Se ele faz um desenho de uma criança matando uma família inteira, opa, peraí, o que esse desenho quer dizer para você? Tá? Então, preste bastante atenção. Se ele faz o desenho de uma família, todo mundo grande, ele bem pequenininho, pergunto, ele quer ou não dizer algo muito importante para você com isso? Tá? Então, preste atenção também nos desenhos das suas crianças. O silêncio, ele diz muita coisa? Muito. Tá? Então, vamos prestar mais atenção nas nossas crianças, na forma como essas crianças estão se comunicando conosco. Ok? Vamos lá. Aí alguém fala assim para mim, doutora, para você parece tão fácil, não é? Eu vejo que você ama todos os seres, você ama abraçar e beijar, não é? Vejo você nas redes sociais andando de bicicleta com seu filho, tomando sorvete com seu filho, parece que para você é tão fácil, para mim é tão difícil. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, para mim não é nada fácil, tá? Nada fácil. Eu não sou uma mãe exemplar. Eu não sou uma mãe 100%. Aliás, ninguém é. E antes de entrar nessa fala aqui com vocês, eu quero dar um grande exemplo que me ensinou demais para a vida. Quando eu cursava psicologia, né, bem no início do curso, eu fiz amizade com algumas pessoas, com algumas amigas psicólogas e tal, professoras, né? E na época a gente tinha uma chácara linda. E aí uma dessas pessoas já formadas, e eu no começo do curso, né? Diante de uma aula, uma professora disse assim, vocês não devem bater nos seus filhos, vocês não devem gritar com seus filhos, cuidado com os castigos, não é? O castigo tem que ser curto, o castigo tem que ser repensado, tem autores que são adeptos ao castigo, outros não, mas eu falo com vocês, bater nunca, gritar nunca, desrespeitar nunca. Bacana, eu achei aquilo lindo, né? Falei, nossa, eu tinha 16 anos, gente, na época. Falei, nossa, tomara que quando eu crescer, casar, ter meu filho, minha filha, né? Eu consiga, né, ser tão excelente quanto, não é, essa professora que está dizendo. E aí, moçada, o que aconteceu? Um dia eu convidei, não é, essa professora para ir para a chácara com a gente e tal. E lá na chácara, gente, ela como qualquer mãe, não estou dizendo que ela está certa nem errada, não estou julgando.
Mas esse exemplo me ensinou demais. Lá na chácara, ela dava um tapinha no menino e gritava com o outro, e colocava de castigo, e dava outro tapinha, não sei o quê. Aí eu chamei essa pessoa e falei, vem cá, você está confundindo a minha cabeça, peraí. Na aula você fala que não pode fazer isso e aquilo. E aqui você faz? Aí ela deu aquela gargalhada gostosa, né, como de costume, e fala, ê mocinha, aprende. Na teoria tudo é lindo, maravilhoso, mas na prática o negócio é complicado. Quando você for mãe, você vai entender, né? Eu nunca esqueci disso, gente. Hoje eu compreendo que, olha, às vezes meu filho me tira tanto do sério que nós já combinamos, né? Eu tento falar a linguagem dele, que é adolescente, porque se você consegue falar um pouco ali a linguagem dos adolescentes, é mais fácil, né? Aí quando ele consegue me tirar do sério, por exemplo, nós estamos andando de bike, ele faz algo muito errado. Aí eu penso, nossa, se eu falar com ele agora, eu vou falar coisa que eu não devo, né? Aí eu falo, Kaique, vaza, Kaique. Aí ele já sabe, porque a gente já combinou isso. Aí ele pega a bicicleta dele, ó, e a linguagem do adolescente, vaza, né? Corre. Por quê? Enquanto ele corre, eu me acalmo para depois conversar com ele. Então, gente, não existe pais perfeitos. Não existe, tá? O que a gente tem que tentar é melhorar a cada dia. E essa professora me ensinou muito. Repito, não estou falando que ela está certa nem errada. Só contei para vocês, né? Sem falar nomes. Mas eu quero até agradecer essa professora, que ela me ajudou muito. É uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo e que mais me ensinou. Correto? Que esse exemplo também tem ajudado vocês aí, tá? Em nossa trajetória, muitas vezes nos deparamos com dificuldades, momentos estressantes, não é? E situações que desafiam os nossos recursos pessoais. Nessas situações, aspectos como a personalidade de cada um, as experiências já vividas e os apoios práticos e emocionais com os quais podemos contar podem influenciar as maneiras para nos adaptarmos e lidarmos com os nossos problemas. Então, veja bem, pessoal, resumindo isso, você não consegue dar aquilo que você não tem. Vou repetir, guarda essa frase com você. Você não consegue dar aquilo que você não tem ou não teve. Então, é muito corriqueiro em consultório o pai e a mãe chegar e falar assim, doutora, o meu filho pede para eu abraçá-lo mais, beijá-lo mais, dizer eu te amo. Doutora, eu não dou conta, eu travo. Sabe por que eu travo? Porque quando eu era pequeno, eu nunca recebi um beijo, um abraço, um carinho, um olhar carinhoso, um eu te amo dos meus pais. Como é que a senhora quer que eu abrace meu filho? Eu até tento, mas eu travo. E aí? E aí que se você não consegue beijar, abraçar seu filho, dizer eu te amo, você precisa de ajuda. Procure uma psicoterapia. Procure uma psicóloga, um psicólogo, não é? Porque senão o que vai acontecer? Provavelmente, o que tem chance de acontecer? Você não beijar, não abraçar seu filho, não dizer eu te amo e nos relacionamentos futuros dessa criança, desse adolescente, ele vai repetir isso, porque ele também não foi amado, né? Ok? Então, muito cuidado com as coisas que vocês falam para suas crianças. Eu ouvi no consultório uma vez, a mãe entrou com a criança, as duas estavam discutindo, chamei as duas para conversar, a mãe saiu do sério e disse, doutor, eu olho para essa menina e não consigo amá-la porque ela é fruto de um estupro. Nossa, a menina quase morreu ali no consultório, né? A menina ainda não sabia disso. Então, pensa na atitude dessa mãe, se foi correta. Claro que não. Mas eu não estou aqui para julgar a mãe, tá? Ela surtou no momento e precisava mais de ajuda do que a filha que foi fruto de um estupro, que não tem nada a ver com isso, né? Nem a mãe também é vítima. Então veja, a mãe nesse exemplo que eu acabei de dar é vítima, certo? A criança também é vítima. E aí, quem precisa de cuidados? Essa mãe e essa criança. É isso que eu quero deixar claro para vocês aqui, tá? Então se você percebe que precisa de cuidados, e os seus filhos também, procure psicoterapia. Se você aí, na estratégia da família, está visitando uma família que está passando por momentos difíceis, converse com essas pessoas,
não é? Fala para elas o que vocês acham de procurar uma terapia familiar, não é? Uma psicoterapia para os seus filhos, para você. Pense nisso com muito carinho, com muito cuidado, tá? O sentir, pensar e agir das nossas crianças e adolescentes. Veja bem, dá uma olhada para a direita, dá uma olhada, né, para a esquerda, dá uma olhada ao redor, para e pensa. Será que a criança e o adolescente, ele sente, pensa e age como nós adultos? Claro que não. Óbvio que não, né? Então, os pais, em primeiro lugar, precisam compreender isso. É tudo diferente, as brincadeiras são diferentes, os gostos musicais são diferentes, tudo é diferente. Você já foi criança, você já foi adolescente. Tá certo que os tempos mudaram, hoje é tudo diferente, não é? Mas você já passou por isso. Então, pense antes de agir. Não haja por impulso com seus filhos, certo? As mudanças precisam começar nos adultos. Você vai se fortalecer para criar relacionamentos gratificantes com seus filhos. Então, primeiro procure ajuda para você, para depois procurar ajuda para suas crianças, ou então ao mesmo tempo, tá? Muito importante reconhecer os sentimentos das crianças por meio da comunicação, sem o uso de ameaças, abusos, ataques ou punições físicas. Muito cuidado com isso. A seguir, discutiremos algumas estratégias que ajudarão os pais, não é? Não só os pais, mas os educadores, os cuidadores, vocês do PSF, né? Programa Saúde da Família, vocês psicólogos, todos vocês que estão me ouvindo, tá? Então essas dicas irão ajudar vocês, não é? A se comunicarem de forma saudáveis com todas as crianças que você convive. Não só filhos, mas afilhados, não é? Primos, irmãos, enfim, as crianças que estão à sua volta. Repito, são apenas algumas dicas, são apenas algumas estratégias que os autores, não é, que eu estudei colocam e eu também coloco na minha vida prática e tem dado certo com meu filho. Vai dar certo para você? Não sei. Talvez, baseado nessas estratégias que eu vou falar agora, vocês tenham outras estratégias ainda melhores. E o que eu quero pedir para vocês? No final da nossa aula, eu vou mostrar alguns livros que eu pesquisei, que eu reli, na verdade, para ministrar essa aula para vocês. E se vocês tiverem estratégias ainda melhores do que essas que eu vou mostrar, que deu certo com seus filhos, passa para mim. No final eu deixo meu e-mail, meu telefone, o WhatsApp, passa para mim, que na próxima aula que eu for ministrar, eu acrescento aí as suas estratégias, tá certo? Pessoal, em relação às dúvidas, questionamentos, vocês podem fazer isso agora ou no final da aula ou depois, tá? Fiquem bem à vontade. Então vamos lá para as estratégias que eu preparei para nós hoje. Vamos lá. Estratégia de número 1. Ensine o seu filho, a sua filha, né? Ensine as crianças com quem você convive a respeitar as pessoas, a respeitar a si e a respeitar as pessoas. Estratégia de número 1, tá? Explica para essas crianças que cada pessoa tem o direito de viver a sua vida da forma que quiser e também deverá se responsabilizar por suas escolhas. Vamos acabar com o preconceito que existe no mundo, tá? Preconceito, ele é caracterizado como uma intolerância ou discriminação. Então, hoje, nós sabemos que cada família tem as suas peculiaridades, tem as suas particularidades, não é verdade? Então, nós temos as famílias tradicionais, não é? Né? Papai, mamãe e filhinho, mas nós temos famílias de 2 pais com as suas crianças, nós temos famílias de 2 mães com as suas crianças, nós temos família de uma mãe que é pai e mãe, não é? Que ela sozinha cuida das suas crianças, nós temos família que só o pai cuida das suas crianças. Então nós temos, não é, vários tipos de família e precisamos respeitar todas, tá? E se você é pai e mãe, se você ensina para sua criança
não é? Que não devemos respeitar a opinião dos outros, que não devemos respeitar as famílias, só devemos respeitar as famílias tradicionais. Espera aí, você está ensinando a sua criança a ter preconceito, tá certo? Então, o que você tem que fazer? Você tem que, quando a criança te fizer uma pergunta, ou você precisa estar preparada para responder corretamente, ou se não conseguir, procurar ajuda, certo? Por exemplo, uma criança que convive comigo chegou para mim e falou assim: mamãe, não entendi nada. Eu estava lá na escola, né? E a criança chegou lá, um amiguinho meu, mamãe, ele não tem um papai e mamãe, ele tem 2 papais. O que é isso? Como é que é isso, né? Aí eu tive que sentar e explicar para o meu filho, não é? Sem preconceito. Porque imagina, tá? Então, assim, não preconceito só a opção sexual, mas a raça, religião, não é? Tudo que a gente sabe que está lotado de preconceito, tá? Outra coisa que eu quero deixar bem clara é que cada pessoa tem as suas manias. Então, não queira que a outra pessoa que convive dentro da sua casa seja igual a você. Cada pessoa sente, pensa e age de maneira diferente, tá? Por isso não há fórmulas mágicas ou receitas prontas para todos os casos. Muito importante falar isso com vocês. Estratégia 2. Precisamos desenvolver uma comunicação saudável com os nossos filhos. O que é comunicação saudável, não é? No meu ponto de vista e no ponto de vista dos autores que eu sempre estou lendo, a comunicação saudável, ela precisa ser uma comunicação permanente, uma comunicação aberta, sem preconceitos, íntima, equivalente, sincera. Abre o seu coração para a criança. Seja uma pessoa verdadeira com a criança. Tem que ser uma comunicação autêntica, desinteressada, intencionada, compreensiva e muito humilde, tá? Então, não humilhe os seus filhos. Eu sei tudo e você não sabe nada. Não é assim que funciona. Comunique com o seu filho de maneira humilde, de maneira educada. Aliás, educação, né, gente? Tem que vir em primeiro lugar. Você tem que falar para os seus filhos tudo o que eles precisam ouvir, mas tenha a forma educada de falar, né? Outra coisa extremamente importante, mostre para o seu filho que você é o melhor amigo dele, que você é a melhor amiga dele, porque se você não adota o seu filho, os vizinhos vão adotar, os traficantes vão adotar, a prostituição vai adotar, o álcool vai adotar, tá? As drogas, né? Então, preste bastante atenção. Se o seu filhinho tem que grudar em alguém, o grudinho do seu filhinho tem que ser você, tá? Mostre para o seu filho que você é o melhor amigo dele, que você é a melhor amiga dele, tá? Pense com muito carinho nisso. Estratégia de número 3. Vamos tentar sentir, pensar e agir em uma única direção. O que eu quero dizer para vocês? Volto ao exemplo lá da minha professora. Não bata nos seus filhos, chega na prática, bate, né? Fala para os seus filhos em casa, pessoal, não sejam pessoas preconceituosas. Aí você sai de cá com seu filho, com a sua filha para passear e fala, nossa, que pessoa feia, ridícula aquela ali, olha a roupa dela. Nossa, olha aquilo ali, meu Deus, olha ali, 2 mães com uma criança. Uai, você fala que não pode ser preconceituoso, e na prática você mostra outra coisa, tá errado. Lembra do espelho que eu falei, tá? Quando nos comunicamos de forma apropriada e positiva, sentimos uma sensação satisfatória, né? Se a comunicação fluir, né, a família se fortalecerá e isso ajudará as crianças a se tornarem autoconfiantes, cooperativas e conectadas com seus pais, professores, cuidadores e amigos. Não é fácil, mas tente melhorar um pouquinho a cada dia, ok? Estratégia de número 4. Gente, presta bastante atenção nessa estratégia, que ela é fundamental, tá?
A comunicação entre o casal deve ser equilibrada e nutrida. Se houver discordâncias ou discussões, essas devem ser feitas em particular, ou seja, longe das crianças. A criança que participa da briga entre o casal poderá apresentar desequilíbrios emocionais presentes e ou futuros, tá? Eu tive uma experiência, que claro, não vou citar nomes, mas foi muito importante para mim enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto profissional. E eu quero compartilhar isso com vocês. Tem uma criança, não é, que eu convivo, que às vezes essa criança participa, não é, de brigas entre os pais, onde eles gritam, não é, onde eles se atacam de maneira muito ruim, não é? E aí eu levei essa criança para passear. E essa criança é uma criança extremamente inteligente, é impressionante as coisas que ela fala comigo, sabe? E aí a gente estava num determinado lugar e um casal estava discutindo, gente, mas eu nunca vi um casal discutir de maneira tão bonitinha. O marido falava para a mulher assim, meu amor, veja bem, eu não concordo muito com o que você está dizendo, eu posso falar com você a minha opinião? Você consegue me ouvir? E a esposa, vai lá, meu amor, eu vou te ouvir. Eu sei que eu tenho razão, mas vai lá, eu vou te ouvir, né? Baixinho, sabe? Eles discutindo baixinho nesse nível que eu estou mostrando para vocês, né? E a criança virou para mim e falou assim, nossa, eu gostaria tanto que meus pais discutissem desse jeito, baixinho. Nossa, esse casal discute até de maneira educada, né? Pensa, gente. Essa criança falou isso do fundo da alma. Eu tive que me segurar ali naquele momento para não chorar, sinceramente. Mexeu muito comigo, né? Então, às vezes as crianças não falam, mas elas sentem, né? Elas sentem. Então, muito importante, gente. Não discuta, não briga na frente dessas crianças. Porque elas podem levar isso para os relacionamentos ali, presentes e futuros. Tá? Olha essa foto resume tudo que eu estou dizendo com vocês agora. Preste muita atenção nisso. Pessoal, tá vendo esse menininho de castigo? O que está acontecendo? Ele está ali sentadinho olhando para a parede, né? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que bater em uma criança, falar palavrões, humilhar a criança, não é? Bater de forma física ou emocional na criança, indiscutível que é extremamente errado, não pode e nós temos leis para isso, tá? Se você bate na sua criança, deixa marcas, alguém denuncia, você pode ir preso, você pode ir presa. É violência contra a criança. Se você agride a criança com palavras, você está batendo no emocional dessa criança. Muito cuidado, você pode ter problemas gravíssimos com a justiça. Tá? Isso é indiscutível. Você não vai encontrar nenhum autor no mundo, em sã consciência, que vai dizer, é preciso bater sim, tá? É preciso falar o que a criança precisa ouvir sim, né? De qualquer jeito que vier na cabeça. Não. Bater de forma alguma, né? Não resolve, piora a situação. Ser agressivo com a criança, mesma coisa. Com palavras, né? Com ações, não dá. Agora, em relação aos famosos aí, né? Castigos, tem autores que falam que castigo de jeito nenhum. Tem autores que utilizam o nome castigo com outros nomes, não é? Que é reforçar comportamentos positivos, não reforçar negativos, eles usam, não é, outras expressões, né? Então, assim, em relação a castigo, eu quero deixar bem claro para vocês que tem autores que são adeptos, outros não. Mas todos os autores que eu li que são adeptos ao castigo, eles falam que tem que tomar muito cuidado na hora do castigo. Então, olha só o que eu vou ler para vocês. Para que a comunicação com os filhos não produza falhas na relação, os pais devem tentar ser justos com os castigos. E isso os autores que são adeptos, entre aspas, aos castigos, tá? Algumas condições para o castigo, tem que ser curtos e poucos, tá? Compreendidos, proporcionados, imediatos,
educativos e avisados com antecedência. Então, eu falo com vocês que teve um momento que eu já fiz exatamente aí esse menininho com meu filho. Ele tinha 5 aninhos, fazia coisas erradas, e eu falava para ele, meu filho, vem cá, você vai sentar ali no cantinho da parede, você vai olhar para a parede, você vai pensar se o que você fez é certo ou errado. Mamãe vai deixar você ali por um curto espaço de tempo para você refletir no que você fez, e daqui a pouco a mamãe vai chamar você para conversar, correto? Então, eu também já fiz isso. Mas, gente, por 1 minuto, né? Agora, pensa deixar esse menininho aí por 1 hora. De forma alguma, tá? Lembrando que tem autores que são completamente contra qualquer tipo de castigo. Outra coisa que eu já fiz com meu filho, em relação ao celular. Meu filho, todas as vezes que eu te dei o celular, falei, meu filho, você vai ficar hoje 10 minutos no celular, depois vai fazer tarefa. E ele não quis, ele não me obedeceu, no outro dia, hoje, sem celular. É um castigo, não é? Isso eu também já fiz. Mas você tem que pensar demais antes de administrar um castigo. Outra coisa importante, se você fala para o seu filho assim, meu filho, hoje eu vou te dar o celular por meia hora, não é? Então, primeiro o dever, depois o lazer. Você vai assistir às aulas online, você vai almoçar, você vai dormir um pouquinho, descansar, fazer as tarefas, terminou as tarefas, mamãe vai deixar você ficar no celular por meia hora. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Se você ficar mais de meia hora no celular, amanhã você não vai ter celular. Beleza, né? Então, você negociou com seu filho. Aí, amanhã ele não obedeceu, amanhã você não dá o celular, o seu filho, por favor, mamãe, só hoje. E você volta atrás, cuidado, você pode ter problemas, tá? Muito importante isso. Então, se você falou que vai fazer, faça, ok? Então, cuidado, o castigo cumpre as condições que repassamos. Então, aplique-o, se você achar que deve. Se suspendemos os castigos ante as súplicas dos nossos filhos, que foi o exemplo que eu acabei de ministrar aqui com vocês, eles irão se acostumar mal e não vão aprender a corrigir os seus erros. Então, muito cuidado na hora de administrar os castigos, ok? Estratégia de número 6. A comunicação com os filhos maiores. Com a chegada da adolescência, os filhos tendem a mostrar um sentido crítico em relação aos seus pais. Então, você pode começar a pensar assim, peraí, minha filha não gosta de mim, meu filho não gosta de mim, não quer conversar mais comigo, não quer me acompanhar nas coisas, não quer ouvir as mesmas músicas que eu, não quer brincar das coisas que a gente brincava. Claro que não. O seu filho, a sua filha não é mais uma criança, ele é um adolescente. Tá? Isso não significa que ele deixou de te amar, que ele deixou de te compreender, mas a fase da adolescência, gente, é uma das fases mais difíceis da vida, não é? Então, muito cuidado na forma como você se comunica com seus filhos maiores. Os adolescentes necessitam ser ouvidos muito mais do que imaginamos, tá? Para uma relação de amizade, é necessário que você realmente saiba falar e saiba ouvir o seu adolescente. Estratégia 7. Devemos ter atenção na relação. Olho nos olhos, não é? Dá um sorriso com seu filho. Não só fale, mas também ouça, tá? Então, tudo isso é muito importante. Depois eu vou deixar, essa aula vai ficar gravada. Vocês vão fazer todas essas perguntinhas aí para vocês e vão responder essas questões da estratégia 7, tá? Estratégia 8. Muito importante essa também. Conheça os amigos dos seus filhos, tá? É muito importante você levar esses amiguinhos na sua casa e observar como é que a sua criança interage com esses amiguinhos. São os famosos amiguinhos do bem ou são amiguinhos que podem levar o seu filho para o mau caminho? Preste atenção nisso também. Estratégia 9. Converse francamente com o seu adolescente, com a sua criança, né? Principalmente com seus adolescentes. Fale tudo o que eles precisam ouvir, mas com muita educação e com muito cuidado. E não fuja de nenhum assunto, porque os nossos adolescentes, eles fazem perguntas difíceis, né? E se você não sabe a resposta, ou sabe, mas não sabe como responder, procure ajuda com psicólogos. Nós iremos te ajudar, tá bom?
Estratégia 10. Ouça atenciosamente. Não basta falar, é primordial exercitar a arte de ouvir, ok? Estratégia 11. Reconheça sentimentos com palavras. Preste atenção aqui. Resista ao impulso de contradizê-lo imediatamente. Pense na emoção que ele está sentindo. Dê um nome a essa emoção e coloque essa emoção numa frase. Dessa forma, você verá que a intensidade da emoção ruim diminuirá. Todos os sentimentos devem ser compreendidos. Algumas ações devem ser limitadas. Então, coloque limite no seu filho da forma correta. Estratégia 12. Reconheça sentimentos através das expressões corporais e também por escrito, tá? Um sorriso verdadeiro vale mais que 1000 palavras, gente. O silêncio pode dizer também mais que 1 milhão de palavras. Um abraço carinhoso pode significar um eu te amo. Às vezes a criança não fala um eu te amo para você, mas ela te abraça com a alma. O que ela está querendo dizer? Ei, mamãe, eu te amo. Ei, papai, eu te amo, tá? A criança, às vezes, né, ou adolescente, não consegue falar para você o que ela deseja, mas ela consegue escrever, não é? Ver seus sentimentos e desejos anotados pode ser algo muito poderoso. Pense nisso. Reconhecer sentimentos através da arte. Às vezes a criança não consegue falar, não consegue, não é, demonstrar de outras formas, mas consegue demonstrar através da arte. Preste atenção nos desenhos dos seus filhos. Eles se comunicam muito com vocês. Gente, isso aqui é fantástico. Eu amo essa parte. Dê na fantasia o que você não pode dar na realidade. Veja bem, levei o meu afilhadinho no shopping, né? E ele queria brincar mais comigo. E eu precisava ir embora porque eu precisava trabalhar. Ah, não, Dindinha, por favor, fica mais no shopping, brinca mais comigo, passa o dia comigo aqui no shopping. Eu falei, vem cá, Japinha. Chamei ele de Japinha. A Dindinha falou que de manhã iria brincar com você e à tarde teria que trabalhar, não é? Aí ele ficou tristinho, eu falei, vambora, abraça aqui, Dindinha, deixa eu te falar um negócio. Nossa, já pensou que bacana se a gente tivesse 1 bilhão de horas para brincar, né? Então ele começou a brincar comigo ali dentro do carro e entendeu que a gente precisava ir embora. Então eu dei na fantasia o que eu não podia dar na realidade. E aí chegou dentro do carro nesse mesmo dia, ele disse para mim assim, nossa, Dindinha, você me deu tão pouco doce. Dindinha, eu queria mais doce. Aí eu falei, nossa, é mesmo, né? Imagina se a gente pudesse comer todos os doces do mundo, se não estragasse os nossos dentes, se não fizesse mal para a nossa saúde. Japim, imagina se esse carro fosse feito de doce, se essa rua aqui fosse feita de confetes, de doce. Imagina se a gente pudesse ganhar uma torta de aniversário todo dia, seria bacana, né? E acabou que aquilo ali virou uma brincadeira. Ele começou a imaginar um carro de doce, uma rua de doce, o mundo feito de doce. E acabou ali o sentimento que ele estava de que queria ficar mais tempo comigo no shopping, queria comer mais doce, entendeu? Então, quando você não pode dar alguma coisa para a criança, na realidade, brinque com ela, né? Dê na fantasia o que você não pode dar na realidade, ok? Esteja presente na vida do seu filho, pratique exercícios físicos com ele. Eu vejo pais falando assim, ei, meu filho, vai andar de bicicleta, papai deu a bicicleta para você, você é adolescente, forte, saudável, vai andar de bicicleta. Não, vai andar de bicicleta com ele, vai jogar bola com ele, não é? Vai jogar vôlei com ele, vai jogar aqueles joguinhos imagem e ação, tem vários joguinhos junto com seu filho, vai fazer natação com seu filho. Eu faço natação com meu filho e vejo mães sentadinhas esperando o filho nadar. De vez em quando eu falo, viu, gente? Eu chego e falo, ei, mamãe, vai lá nadar com seu filho. Com algumas eu consigo, outras não. Mas que eu incentivo, né? Faça, não é, as coisas junto com seus filhos. Principalmente atividade física vai fazer bem para você e para o seu filho. 16. Ajude o seu filho a ter um sono reparador, né? Ele ou ela só terá, gente, um sono reparador se você conseguir, não é, administrar tudo isso que eu falei até agora, senão seus filhos vão perder o sono, tá? Vamos lá. Estratégia 17.
Ofereça uma alternativa. Olha a cara dessa adolescente, pelo amor de Deus. Essa adolescente aí, no meu ponto de vista, com certeza a mãe está xingando, está falando algo muito racional, não dá, né? Então, o adolescente pede uma coisa que não dá, oferece uma alternativa para ele, senão o seu adolescente vai ficar exatamente como essa adolescente aí. Substitua um comando por uma alternativa. Nunca transforme uma alternativa em uma ameaça. Pessoal, não critique, não humilhe, não bata, nem grite com seus filhos. Violência gera violência. A crítica destrutiva, ela vai incentivar a formação de janelas traumáticas. E o Dr. Augusto Cury fala muito bem disso, tá? Estratégia 18, vamos lá. Brinque com seus filhos. Gente, isso eu faço com meu filho desde quando ele é pequenininho, né? Um exemplo. Tá lá, joga a roupa aqui, ali, a casa tá toda lotada de roupa. Eu falo, gente, esse menino tem que aprender, né? Ao invés de eu falar, ei, olha aí, o que você tá fazendo? Você joga roupa na casa inteira? Não sei o quê. Não, eu falo diferente. Eu falo, meu filho, mas essa casa tá uma zona, né? Olha a bagunça disso aqui. Quantos minutos você acha que leva para colocar todas essas roupas no cesto? Ou todas essas roupas na máquina de lavar? Bora ajudar a mamãe? A máquina já lava para nós, a mamãe tira e vai estender no varal. Mas vamos lá, você que vai colocar na máquina. Você sabe fazer isso. Quanto tempo você acha que você consegue? Quantos minutos? Vamos contar no relógio? Vai lá. Ah, eu acho que eu consigo fazer isso em 5 minutos. Eu acho que não consegue, não. E acaba virando uma brincadeira. E você consegue da criança o que você quer, tá? Estratégia 19. Coloque a criança no comando. Gente, crianças, adolescentes, adultos, todos os seres humanos, de todas as idades, anseiam por autonomia e independência, tá? As crianças, elas gostam de ajudar nas tarefas de casa, principalmente se desse tamanhozinho aí, a partir dos 5 aninhos, você já coloca ela para lavar uma vasilha, né? Arrumar o seu guarda-roupa, arrumar a sua cama. Pense nisso com carinho, tá? E por último, estratégia de número 20, para a gente finalizar com chaves de ouro. Reserve tempo para o lazer e repouso com suas crianças. Segundo especialistas em comportamento humano, algumas das lembranças mais intensas que os adultos têm são esses momentos de brincadeiras que compartilham na infância com seus pais. E a infância passa muito rápido. Brinque mais com seus filhos. Desacelere, tá? É isso que eu gostaria de estar falando com vocês. Muito obrigada, viu? Gratidão. E eu vou deixar lá alguns livros, tá? Que eu quero aí que vocês leiam. Esse livro aqui é muito bom. Ele fala como conversar com crianças para que essas crianças ouçam e se desenvolvam. Um outro livro, Socorro, Meu Filho Não Tem Limites, do Augusto Cury, maravilhoso. E esse aqui é para vocês. Brinque mais com as suas crianças, desacelere e seja mais feliz. Tá certo? Ó, gratidão por tudo aí, pelo carinho, tá? Estão aí na tela o meu e-mail, não é, o meu telefone. Fiquem com Deus, façam um bom dia, beijo no coração e até a nossa próxima aula.